amigo do canal do On The Clock, tudo bem com você? Espero que sim, espero que esteja bem, espero que esteja se cuidando nessa pandemia. E estamos aqui de volta em mais um vídeo para falar de Free Agency e Draft, que uma é ligada com a outra. Mas antes disso, ontheclock.com.br/assinantes para você se tornar assinantes. Se você se tornar assinante anual, você ganha o guia do Draft do On The Clock, onde tem 200 prospectos analisados trait a trait, com nota, com nossa avaliação, tá? Ou você pode comprar o guia sozinho, R$ 29,90 na pré-venda, que vai até o começo de abril, os primeiros dias de abril. Depois disso passa a ser R$ 34,90. Então corra, garanta seu desconto ou se torne assinante anual. Se você não quiser se tornar assinante anual, também tem outros planos e tal. Só estou citando por causa do guia, que vale bastante a pena agora, né? Além do guia, você tem textos exclusivos, podcast extra, descontos nos nossos cursos que vão voltar depois do draft e muita coisa legal, tá? Mas hoje a gente está aqui para falar da Free Agency da NFC North, né? Da NFC North, e eu vou começar falando sobre a Free Agency do Green Bay Packers. Bom, os Packers chegaram à final de conferência no passado, perderam para o Tampa Bay Buccaneers, uma derrota assim dolorida. Mas os Packers não tinham muito espaço na folha salarial para esse ano, para fazer grandes movimentos, e foi isso que aconteceu. Basicamente o time reestruturou contratos, abriu espaço na folha salarial, né, para se enquadrar no cap da liga deste ano, que é um pouco mais apertado, e renovou com o Aaron Jones, o running back, por 4 anos, fez um contrato aí que a maior parte desse contrato vem 2021, 2022, um contrato com incentivos e tal, um contrato pode chegar a 48 milhões, mas em 2023 é um contrato de fácil saída. Particularmente não sou grande fã dessa movimentação, eu sou adepto da corrente que não paga running backs, que não paga o segundo contrato de running backs, achei desnecessário, ainda mais o time tendo o A.J. Dillon draftado na segunda rodada de 2020, né? Poderia ser o titular e aí talvez manter o Jamal Williams por um preço mais baixo, ele que foi para Detroit e tal, seria mais interessante. Além da saída do Williams, teve a saída do center, o Corey Linsley, que foi para os Los Angeles Chargers e que deve ser bem sentida. Então o time basicamente renovou o Aaron Jones e estou gravando isso na quarta-feira, o time renovou por um ano com o cornerback Kevin King, não é zoeira, tá? Renovou por um ano com o Kevin King, que teve uma performance muito ruim na final da NFC, e é um quarterback que nos 4 anos que esteve em Green Bay nunca conseguiu se provar, se firmar. Foi uma escolha 33 do draft e não conseguiu se firmar. Fato curioso, Green Bay reestruturou a maioria dos contratos grandes, Davante Adams, os irmãos Smith e tal, os Smith Brothers, né? Não que eles sejam irmãos de verdade, e tal, jogou bastante dinheiro para frente, mas não reestruturou o Aaron Rodgers. Existem boatos que tem alguma movimentação ao redor do contrato dele. A questão é que quando você reestrutura, você transforma o salário em bônus de assinatura e distribui nos anos restantes do contrato. Então, se o Green Bay fizer isso, fica difícil se livrar do Rodgers lá na frente, trocar ou cortar. E vale lembrar que o time selecionou Jordan Love na primeira rodada de 2020. Então, assim, se o time se compromete com o Rodgers para o futuro, a escolha do Love passa a não fazer sentido nenhum. Se o time não se compromete, fica meio parecendo como o último ano de Aaron Rodgers em Green Bay. Então é isso basicamente que dá para falar dessa Free Agency Off-Season dos Packers. Não fizeram muitos movimentos porque não tinha dinheiro, tá? Não reestruturaram o contrato do Aaron Rodgers, o que hoje é um indicativo dele saindo ao final da temporada 2021, né, para o Jordan Love assumir a função de quarterback titular. E é isso. Os Packers, para mim, pecam na falta de senso de urgência, né? Um time que teve Brett Favre seguido de Aaron Rodgers chegar a 3 Super Bowls é muito pouco. Tem que pensar muito, tinha que ter ganho muito mais. São poucos os times que têm 2 quarterbacks em sequência desse nível, 2 caras que vão pro Hall da Fama. O Favre acho que já tá, eu nem lembro se ele já entrou, acho que já entrou. Já entrou sim. E o Rodgers com certeza vai. Então é pouco,
mas é o que os Packers fizeram nesse momento. Mas para falar do Minnesota Vikings, vou mandar a bola para o meu amigo Felipe Vieira. Olá, amigos! Então vamos falar sobre Minnesota Vikings. Os Vikings que perderam Riley Reiff, tackle titular, era importante para essa linha ofensiva. Não queriam dispensá-lo, cortá-lo, mas com a situação do cap mais apertada, acabou tendo que ser necessário. Kyle Rudolph também saiu, jogador aí de muitas temporadas em Minnesota, né, mas também já está num declínio. Foi para os Giants, uma perda que não vai ser tão sentida assim. Pelo lado positivo, chegou Dalvin Tomlinson, contrato de 2 anos, 10 milhões e meio de média anual. E aqui é uma situação um pouco curiosa, porque eu esperava os Vikings sendo ativos, né, para pegar um inside defensive lineman, só que não nas características de Dalvin Tomlinson. O Tomlinson é um jogador um pouquinho mais run stopper, né? E os Vikings já têm isso. Então eu esperava um cara que fosse apressar um pouquinho mais o passador. Se a gente olhar dentro da divisão, a gente consegue entender por que eles fizeram isso. A gente tem aí os Packers, acabaram de renovar com Aaron Jones, e é um estilo de jogo que corre bastante com a bola. A gente tem aí o Detroit Lions chegando nessa temporada com um treinador que a entrevista coletiva dele deixa claro que ele vai correr bastante com a bola. E também temos os Bears, né? Os Bears também é um time que vai correr bastante com a bola. Não tem um bom quarterback, né? O Davis vai falar disso daqui a pouco. Mas então a gente consegue entender, né, essa movimentação. Eu não iria por esse lado, mas acho que se a gente olhar na divisão, a gente consegue encontrar o motivo, né, de um jogador com essa característica de parar um pouquinho mais o jogo terrestre do que de pass rush. E agora vamos falar um pouquinho sobre Patrick Peterson, né, jogador que aí provavelmente vai ser um Hall da Fama ou vai brigar por isso. Não sei se logo de cara, mas vai brigar por isso, certamente. Mas o Patrick Peterson já está também num claro declínio da carreira. Já tem seus 31 anos, um cornerback não costuma durar tanto tempo assim, a não ser que você seja realmente um jogador muito inteligente. Olá, Richard Sherman, estou olhando para você neste momento. E que saiba utilizar as suas forças. O Patrick Peterson já mostrou um sinal de declínio na temporada passada. O atleticismo dele já não é mais a mesma coisa, então acabou vindo aqui para os Vikings, que sinceramente não sei muito se tinha tanta necessidade assim, sabe? Eu sei que ainda precisa de mais um cornerbackzinho ali, mas eu acho que com o Cameron Dantzler e com o Jeff Gladney, que jogaram aí, que foram novatos, né, na temporada passada, agora mais um aninho deles, de repente você consegue pegar um cornerback aí numa terceira rodada, numa quarta rodada, alguma coisa por ali, e resolve o seu problema. Mas preferiram ir com a experiência, né, um grupo muito jovem, então por isso o motivo de Patrick Peterson. Confesso que não gostei muito não. Mas é isso. Então, Davis, você, Bears, me fala aí, o que aconteceu nas freiras, cara? É isso. Então é isso dos Vikings. E sobre os Chicago Bears. Olha, os Bears começaram a off-season colocando a tag no querido Allen Robinson, wide receiver. Vai ganhar 18 milhões nesse ano, né? E é um belo valor, né? Possivelmente ele ia ganhar isso no mercado, mas vai ganhar, vai ficar mais um ano em Chicago. Os Bears que não tem mais o Mitchell Trubisky, né? Se tornou agente livre e vai ser reserva em Buffalo. Só que os Bears também não fizeram grandes movimentos, não. Cortaram o Kyle Fuller, que foi para Denver. Parece que estão tentando trocar o Akiem Hicks, jogador de interior de linha defensiva. Contrataram o Desmond Trufant, Jeremiah Taosho, Mario Edwards, Damian Williams, nada que empolgue. Germani Fedi renovou, nada que empolgue. O que empolgava o torcedor do Chicago Bears era uma possível troca
com o Seattle Seahawks pelo Russell Wilson. E os boatos é que essa troca esteve muito perto de acontecer, com as próximas 3 escolhas de primeira rodada, seriam 2021, 22 e 23 do Chicago Bears, e mais 2 jogadores titulares. Suspeito que fossem Kyle Fuller e Akiem Hicks. Fuller foi dispensado logo em seguida e o Hicks está para ser trocado. E parece que esteve muito próximo de acontecer e o Pete Carroll vetou no final. E aí o que que o torcedor dos Bears vai dormir sonhando com Russell Wilson e acorda com Nick Foles, que já estava lá, e Andy Dalton, contratado por 1 ano. Andy Dalton vai disputar a posição com o Nick Foles. Eu imagino que vai ganhar e vai ser o titular, mas é muito pouco para sonhar com ganhar uma divisão, especialmente quando você enfrenta o Aaron Rodgers. O time dos Vikings não é ruim e por aí vai. Então os Bears também não fizeram nada de empolgante, até melhoraram algumas coisas, como a chegada do Damian Williams e tal, mas nada que você possa olhar e dizer assim, nossa, os Bears mudaram de patamar. Agora a questão é Nick Foles ou Andy Dalton. Quem vai ser o titular em Chicago? Quem vai ser o menos pior? Talvez essa seja a resposta. Mas ainda falta um time na divisão para a gente falar, que é o Detroit Lions, e o meu amigo Felipe Vieira é quem fala deles e fecha o vídeo. Valeu! Detroit Lions. Os Lions que começaram aí a free agency renovando com o Romeo Okwara, edge rusher. Achei uma boa renovação, achei importante. Um valor levemente acima do que eu imaginava para ele, mas depois que começaram a sair os contratos dos Eds, deu para entender. E principalmente tem a troca, né? Então os Lions agora tem Jared Goff como quarterback. Isso daí a gente deixa para outro dia, mas uma clara diferença em relação ao Matthew Stafford. Por mais que o Stafford não seja ali um jogador de elite, mas é bem mais jogador do que o Jared Goff. Também chegou o Jamal Williams, e aqui é uma contratação que eu não gosto. 3 milhões de média aí para Jamal Williams, fica dentro da divisão, né? Vem dos Packers, 2 aninhos, já tem o Swift lá, tudo bem, vem para ser o running back 2, só que pagar um running back 2 é uma coisa que... Pagar running back de forma geral eu não concordo, ainda mais running back reserva, né? Acho que running back reserva é ainda mais fácil de você achar no draft, consegue achar aí com certa tranquilidade ainda. Então não gosto muito, mas tudo bem, não vai fazer tanta diferença, não vai mudar tanto aí o futuro da franquia, obviamente. Saída importante, Kenny Golladay. Imaginava que os Lions fossem trabalhar melhor aí Kenny Golladay, de repente fazer uma franchise tag e trocá-lo, né? Porque os Lions precisam de bastante draft capital para começar esse rebuild. Não tem tanto draft capital ainda, então precisava utilizar melhor. Eu não gostei de deixar sair de forma livre. Tudo bem que pode ser que ganhe uma terceira rodada compensatória lá em 2022, mas acho que dá para trocar por uma terceira rodada já agora numa tag. E daí tivemos vários outros movimentos pequenos, né? Tyrell Williams chegando, jogador que eu acho interessante, teve uma lesão que acabou perdendo quase toda a temporada nos Raiders na temporada passada, mas eu acho uma boa aposta, só 4 milhões. Os Lions precisam de muita ajuda, né, de wide receiver, porque basicamente não tem mais ninguém ali, né? Foram atrás também do Rashad Perriman, e daí num valor bem ok também. De forma geral, os Lions não são claramente aí o pior time da divisão e não fizeram muito para mudar isso, e não fizeram muita coisa para mudar isso para 2022 ainda, né? Acho que ainda precisa adquirir mais draft capital. Não tinha tanto jogador assim para trocar, mas o Kenny Golladay acho que era uma boa saída. Então, de forma geral, acho que o saldo ainda é negativo para os Lions. Então é isso, meus amigos. Não esqueça de deixar o seu like aqui no canal, deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal, e voltamos em breve para falar de mais uma divisão. Um abraço e até mais. Tchau!